Bom, infelizmente a gente não tem tanta gente, né? Mas é assim mesmo. Às vezes essa casa está lotada, às vezes nem tanto, mas o importante é que tem pessoas que são bons ouvintes, que vieram aqui para, de fato, né, assim, curtir o trabalho, não só do Felipe, como do público, a oitava aumentada que vai fazer a abertura. Fiz questão de vir aqui fazer a abertura, primeiro que eu estou com saudade, que há anos eu não venho aqui falar sobre uma apresentação, e segundo que é um projeto novo na escola e é legal que todo mundo tome conhecimento desse projeto, né? Isso aqui vira uma série agora, recitais didáticos. A gente já tem na escola a série Concertos Didáticos. Bom, infelizmente a gente não tem tanta gente, né? Mas é assim mesmo. Às vezes essa casa está lotada, conceito bem fechadinho. Geralmente esses grupos, na maioria das vezes, pelo menos utilizam instrumentos de orquestra, se não forem exclusivamente formados por instrumentos de orquestra. Isso pode ter variações, desde que bem justificadas, mas a ideia central é que os alunos, familiares e a própria comunidade tenham a possibilidade de contato com músicos que desenvolvam trabalhos de ponta, utilizando instrumentos que são pouco comuns na música popular, né, que estão mais ligados à prática tangente. A série Recitais Didáticos ela surgiu a partir de um papo com o próprio Felipe, inclusive não é à toa que ele é o primeiro a vir aqui. Eu me lembro bem, ano passado, em 2023, depois de uma reunião com os bolsistas do projeto Pé na Profissão, o Felipe me procurou e falou: poxa, Beto, eu ia falar lá na reunião, mas eu preferi falar com você. Não daria para nos concertos didáticos contratar os alunos também, os bolsistas, para que eles toquem? Eu expliquei para ele, não dá, o conceito de concertos didáticos é outro. A gente trabalha com grupos profissionais, uma galera mais de ponta e tudo mais, mas a gente pode pensar numa alternativa. E aí daí a alternativa surgiu, que é a série Recitais Didáticos, né? Então, como é que é essa série? A ideia é, fazendo o resumo do resumo, o aluno, bolsista ou não, né, o aluno da escola que está em nível avançado, ele resolve: vou fazer um concerto, vou montar um repertório, vou amarrar esse repertório conceitualmente, fazer um concerto para encarar o público pela primeira vez dentro desse contexto do concerto, né? Não é aquela apresentação junto com vários outros colegas, não, é uma coisa que é dele, vai levar o nome dele. Para isso, ele tem que ter o suporte do professor. O professor tem que estar ali junto, construindo junto, orientando, né? Selecionando, pesquisando, para que isso ganhe realmente força, né? Para que ganhe consistência, robustez. E aí, na hora que ele sobe ao palco, ele vem fazer um trabalho diferenciado. Então, a ideia é essa. A ideia também é a gente preparar um material relacionado ao concerto, um programa bacaninha, que tenha um nome pessoal, que esse é currículo, né? Um flyer de divulgação e, obviamente, a gente vai aprimorar essa série para que cada vez a gente tenha mais público, né? Então, hoje a gente está abrindo a série Recitais Didáticos, que ano que vem vai aquecer com provavelmente 5 edições aqui no palco, tá? E aí, para abrir o concerto, eu gostaria de chamar o grupo Oitava Aumentada, que é dirigido pelo Paulo Vitor, que é o professor do Felipe, que junto com ele construiu esse concerto de hoje. Tá bom? Ele é parte de um grupo de prática de conjunto, né? A gente sempre, desde a época que o Alexandre está por aqui, é professor de violão, a gente sempre tinha um grupo que reunia os alunos para trabalhar a prática de conjunto e tinha arranjos próprios escritos para violão. E eu, com certeza, tinha que dar continuidade a esse trabalho, né? A gente estava com um grupo maior, só que acabou por conta de eventualidades e horários, acabou sendo reduzido, mas eu falei, pelo menos os monitores, a gente vai continuar se juntando para levantar esse repertório e cada vez aprimorar. Então, esse aqui é o Oitava Aumentada, a gente vai fazer 2 musiquinhas, né, para abrir aqui o concerto do Felipe, que a gente vem trabalhando esse ano, que é o Chovendo na Roseira, que é uma homenagem que a escola está trabalhando esse ano, que é o Tom Jobim, que está completando 30 anos aí de morte. Então a gente trabalhou o Chovendo na Roseira, que é um arranjo da Luciana Requião. E a segunda música que a gente vai fazer é Brejeiro, de Ernesto Nazaré, com arranjo do Alexandre Luiz.
Eu só queria destacar aqui a presença da minha querida amiga Célia Vaz, que é voluntária no nosso trabalho. Ela dá aula para Paulo e Felipe na casa dela, aula de arranjo, né, Célia? É um tremendo nome popular brasileiro, daqueles nomes que a gente tem... Não com essa não. Daqueles nomes que a gente tem que ir fuxicando para encontrar. Célia Vaz, tá? Vocês vão ver quem é Célia Vaz. Arranjadora, compositora, com um trabalho assim muito vasto, um currículo muito rico, não só dentro do Brasil, mas internacionalmente. Tá? Então não vou nem falar nada, peço para que vocês pesquisem Célia Vaz. Na verdade, o que eu estou falando? Tá? Queria agradecer muito, Célia, pela sua presença aqui. De também participar da nossa galera dando aula para essa meninada. Tá? Grandes alunos, grandes professores, então é prazer todo dia de aula. Show. Oi, gente, boa noite. Como já me apresentaram, né, meu nome é Felipe. Muitos já me conhecem, até porque tem muitos amigos, muitos conhecidos, alunos, graças a Deus. Enfim, como o Gilberto já mesmo disse, foi um projeto que eu mesmo dei ideia, como eu gosto de falar, sarna para se coçar, né? Eu mesmo que dei a ideia, a gente foi conversando, eu preparei as músicas com o Paulo. E, bom, não vou me alongar muito, porque eu vou falar bastante ainda hoje, né? Então é isso. Vou começar tocando Graúna de João Pernambuco.
rapidinho, pra gente poder se satisfazer. Bom, a primeira música que eu toquei foi Graúna, de João Teixeira Guimarães, é o seu nome de batismo, mas ele é comumente conhecido como João Pernambuco. Nasceu em Jatobá, Pernambuco, claramente, no dia 18 de novembro de 1886, faleceu aqui no Rio, 16 de outubro de 1947. Como todos que eu vou citar aqui hoje, ele começou desde muito novo. A sua história de música, com a música começa quando ele se mudou para Recife. Calma aí, só... Quando ele se mudou para Recife, onde ele começou a trabalhar desde muito novo, com 12 anos, como aprendiz de ferreiro. E após o trabalho, à noite, ele ia para o Mercado e Pátio de São Pedro, se reunia com as pessoas para tocar, conversar, o pós-trabalho do peão, né? Que a gente conhece. E bom, foi onde ele começou, teve seus primeiros professores, e quando ele veio aqui para o Rio, ele veio morar com a sua irmã. E ele veio morar na rua Riachuelo, que é uma rua no centro da cidade. Não sei se vocês conhecem, enfim. E bom, ele veio, trabalhou como aprendiz de ferreiro, virou operário, largou o trabalho, foi colocar paralelepípedo, eu esqueci o nome desse tipo de trabalho. Enfim, mas na rua Riachuelo, é perto da Lapa. E ele conheceu muitos músicos e, bom, gente, a Lapa é o berço da música brasileira, o berço do choro, ainda mais da música no Rio, né? É o berço do choro, é o berço do samba, entre outras coisas. E, bom, com isso, em 1912, ele começou a trabalhar como músico de fato mesmo. Ele começou a fazer gravações, fez o duo em 1913 com o Catulo, seu parceiro, no qual ele fez várias canções, porque o João Pernambuco em si ele é compositor. Né? E bom, tempo vai, tempo vem. Em 1913 ele forma um grupo chamado Grupo Caxangá. O que é o Grupo Caxangá? Um grupo de indumentários e repertórios nordestinos e sertanejos. Indumentário é roupa, nome dos integrantes, nome artístico, roupa, e repertório é a música que as pessoas tocam, gente. Enfim, e foi isso. Nesse grupo tinha muitas pessoas, e inclusive uma que a gente conhece muito bem, que é o Pixinguinha. Ícone da música brasileira instrumental, né? E bom, de 1913 a 1919 o grupo se manteve como Grupo Caxangá. De 1919 a 1921 o grupo mudou, se tornou Oito Batutas, que é o maior grupo de música instrumental desse país. E com o tempo vai, tempo vem, eles tocando, eles acabaram se separando. Não se sabe o motivo ao certo do que João Pernambuco saiu do grupo. Mas, enfim. Bom, continuando, João Pernambuco conheceu Vila Lobos, que é um filme que eu vou citar aqui, inclusive, também, já dando spoiler. E ele trabalhou como contínuo na Superintendência de Arte... Superintendência da Educação Musical e Artística. E bom, em 1930, o João Pernambuco gravou uma série de 5 discos, ou seja, tudo de uma vez, cada disco contendo 10 músicas cada. Nem todos têm 10 certinho, mas a média é 10. E, bom, citando uma das suas maiores obras, temos Graúna, Interrogando, Sonho da Magia, essa música é muito bonita, e eu vou citar ela depois, não esqueçam esse nome. E, bom, como o concerto é didático, né, então o Malbeno tem que estar aqui para dar aula também, porque os meus alunos estão aqui, né. A minha opinião, é claro. A minha opinião em relação ao João Pernambuco qual a importância que ele traz para o violão brasileiro? O violão brasileiro instrumental. João Pernambuco era analfabeto, né? Começou a trabalhar desde novo, naquela época, a gente sabe como é que era o Brasil. Bom, mesmo ele sendo analfabeto, não impediu ele de aprender muitas coisas. Uma dessas coisas foram o violão. Mas eu quero ressaltar uma coisa que é a cultura. João Pernambuco, ele é pernambucano, ele é nordestino. Então, essa música nem tanto, porque essa música é um choro. E isso se dá quando ele veio aqui para o Rio. Para mim, a contribuição dele é a cultura musical brasileira dentro do instrumento. Você escuta o graúna e você percebe certinho as coisas do choro, né? A parte A em um tom, a parte B, a parte C, volta para o A. É o choro na sua melhor forma. Se vocês lerem um livro, Estrutura do Choro, do Carlos Lemos Almada, ele fala sobre isso. A,
B e C, o famoso abaca, né? Aí tem relações de tonalidade e tudo mais, mas não vou entrar tanto nesse assunto hoje. Enfim, e para mim essa é a maior importância dele, porque ele traz a cultura, e isso é muito bom, porque é vivo. Você escuta outra música, o Luar do Sertão, você vê o sertão, o sonho da magia, você imagina um sonho, você vê um sertão, você ouve Graúna, você vê o Rio, você vê a Lapa. Isso para mim é essencial quando a gente vai fazer música, porque é música, né? Deixa de ser o papel, aí vira música. Bom, essa é a história curta de João Pernambuco, e é isso. O próximo que eu vou citar agora é o Heitor Villa-Lobos. Eu vou tocar o prelúdio número 5, aí depois eu falo um pouco mais.
Heitor Villa-Lobos, muitos músicos aqui conhecemos ele muito bem, né? Nascido em 5 de março de 1887, faleceu no dia 17 de março de novembro, perdão, de 1959. É carioca, igual a todos aqui. Bom, começou a tocar desde muito novo. Ele é um pouco mais novo do que todo mundo. Ele começou a tocar um pouco com 8 anos. Começou a tocar cello, mas não o cello convencional, adaptaram uma viola para ele, incentivado pelo seu pai. E desde os 12, desde os 10, por aí, ele já começava a se apresentar como músico em muitos bares, em muitos cafés. E, bom, a primeira composição para o violão se data em 1900, uma música chamada Panqueca, quando ele tinha 13 anos. E não se tem registro dela, igual o Prelúdio número 6, entre outras. Naquela época não tem a questão de telefone, de tirar foto, mandar o PDF, né? Então essas coisas se perdiam com mais facilidade. E bom, sua primeira grande obra, né, do violão, porque estamos falando de Villa-Lobos, ele tem muitas obras grandes, são os 12 Etudes para violão que ele compôs na França, no período de 1923 a 1925. Teve uma pausa de 1927 a 1930. Esses 12 estudos foi dedicado ao seu amigo André Segovia, com quem ele conheceu na França e pelos seus estudos na Europa também. Para quem não sabe, André Segovia é o violonista do mundo em relação a concerto, vida artística, porque ele é espanhol, tá, gente? E ele é o pai do violão, ele é muito bom, vale muito a pena quem tiver interesse de ouvir as interpretações dele. E bom, vou separar os estudos em 2 partes. O primeiro ao 6º, a gente trabalha aspectos muito técnicos do violão, né? Que são os ligados, as escalas, os acordes. E bom, do 7º ao 12º também trabalhamos as mesmas coisas, porém com um aspecto um pouco mais musical. Enfim, sua segunda grande obra é a Suíte Popular Brasileira, que ele começou a compor em 1910, só que ela só foi realmente publicada a pedido de uma gravadora em 1953, porque, bom, não tinha tudo completo, eram muitas músicas soltas e afins. E, bom, a suíte é composta por Mazurca Choro, Gavota Choro, Valsa Choro e Scott Choro, não necessariamente nessa ordem. A quinta música, o Chorinho, foi gravada, só realmente publicada em 1953, quando foi pedido a ele. Né? Aquela coisa que o compositor revisita a obra, muda alguma coisa, adiciona outra, retira outra. Sua terceira obra é dedicada à sua esposa, Armidinha Villa-Lobos, que são os 5 prelúdios. Só que além da dedicação à sua esposa, os 5 prelúdios também é dedicado a alguns personagens da música brasileira, da cultura brasileira, que o primeiro prelúdio é uma ode ao sertanejo, o segundo prelúdio é dedicado ao Capadócio, o terceiro é dedicado ao Bach, o Johann Sebastian Bach, compositor barroco, o quarto prelúdio é dedicado ao indígena. Ele cita um índio brasileiro, mas sabemos que esse termo não é mais utilizado, é indígena. Ao quinto, a vida social carioca. Vou fazer um destaque, uma menção honrosa também, que é o choro número 1, da série de choros que ele tem, que é uma das músicas muito conhecidas dele para o violão, e também citar o Sexteto Místico, que é um sexteto composto por saxofone, flauta, celeste e violão. Está faltando nada, esqueci. Enfim, peço perdão aí por isso. Mas o violão tem uma parte tão solista igual isso que eu toquei agora, mas é muito mais... Tem uma partezinha ali que ele é acompanhado pelo resto dos instrumentos, que é uma coisa muito linda, uma coisa mística até. E bom, agora, o quinto prelúdio, esse que eu acabei de tocar, o Villa-Lobos é acusado de plágio do Sonho da Magia do João Pernambuco. Enfim, porque é uma coisa importante, estamos aqui para falar a história e a informação. Enfim, agora, qual é a contribuição do Villa-Lobos para o violão brasileiro? Bom, o Villa-Lobos, ele teve o estudo.
o João Pernambuco não teve. Então, com o estudo da música, com a ida a Paris, né, nesse período da música, em 1927, estamos ali falando de período moderno, pós-romântico, então a gente tem Debussy, a gente tem Ravel, temos esses amigos aí de alto nível, né? Franceses, inclusive. Então, o Villa-Lobos, ele tem muito essa música moderna também, mas ele também tem muito esse lado do romantismo. Ele traz muito essa música clássica, essa música erudita, para o violão brasileiro, diferente muito do João Pernambuco. E eu acho isso legal também, porque a gente pega uma coisa que foi posta sobre a gente, que é a música erudita, e transforma ela na nossa cara. E, bom, para mim essa é a maior contribuição do Villa-Lobos, é firmar esse ponto de tipo, não, a gente também consegue fazer essas coisas pro violão. E é isso, gente. Essa para mim é a maior contribuição do Villa-Lobos. Terceira pessoa que eu vou citar agora é o Garoto, e eu vou tocar Tristezas de Violão. Ou Choro Triste número 1, que é essa música com dois nomes. Bom, Aníbal Augusto Sardinha, conhecido como Garoto, nasceu em 28 de junho de 1915 e 3 de maio de 1955. Ele foi o que viveu menos, infelizmente, ele viveu somente 40 anos, o que me é muito triste, porque eu sou muito fã da obra do Garoto. Eu queria que ele tivesse publicado e composto mais coisas, mas enfim. Ele, assim como todos, começou a tocar desde muito novo. Eu acho que é até por isso que, bom, acabou falecendo, mas ele produziu muita coisa e ele foi conhecido como Garoto, mas porque ele começou tocando banjo, na verdade. E depois ele migrou para o violão tenor, foi tocando vários outros instrumentos e ficou conhecido por isso. Tocava com o Américo Giacomino, conhecido como Canhoto, foi onde ele ganhou o apelido, inclusive. Integrou outros grupos como Chorões de Sertanejo, Conjunto Verde e Amarelo. E bom, e desde muito cedo começou a trabalhar muito e teve uma vida artística de palco, né? Muito rica e muito ativa. Se vocês entrarem no acervo do violão e digitarem Garoto ou Aníbal, vocês vão ver uma lista enorme de tudo que ele tocou, de todos os programas que ele já participou. É muita coisa mesmo. E eu separei alguns. Bom, quero destacar que ele trabalhou com rádio,
trabalhou tanto como arranjador, como tendo programas pop, como Garotos e Seus Instrumentos, 1 Milhão de Melodias, que ele trabalhava junto com Radamés Inhatri, grande ídolo da música popular brasileira, música brasileira instrumental. E enfim, além de ter trabalhado em rádio, trabalhou com Carmen Miranda, Luiz Bonfá, Luiz Gonzaga, Zé Menezes, entre outros. E bom, é isso. Uma vida artística muito ativa e com muitas composições, muitos trabalhos como arranjador, como compositor. E eu queria citar aqui um trabalho dele, não necessariamente só dele, né? Uma pesquisa, um projeto do Paulo Bellinati, violonista também, que são The Guitar Works of Garoto, que foi publicado, gravado na Califórnia e publicado por lá. Desse álbum tem dois livros separados, um volume 2, com as obras do Garoto, que foi, pra mim, assim, uma coisa que marcou o Garoto no mundo inteiro. Foi publicado lá fora, claro, então isso ajuda a divulgar muitas coisas. E tu acha que toda vez que a gente fala, pegar uma partitura do Garoto, desvairada, qualquer coisa, Paulo Bellinati. É um projeto muito incrível, com comentários do Paulo Bellinati maravilhosos, com arranjos, com digitações, que é incrível. Bom, agora qual é a contribuição do Garoto para a música, não só para a música instrumental, mas para a música popular brasileira? Bom, o Garoto, ele trouxe muito... Ele foi o primeiro que trouxe, de fato, muita coisa do samba pro violão, mas ele traz umas coisas no violão, na harmonia que ele propõe, que gerou a harmonia da bossa nova. A relação, como você disse, a linha de melodia e harmonia, que é muito importante, ele fez isso muito bem, que, bom, segundo Tom Jobim, quando ele pensa em música, inspiração ele vai atrás de Garoto e Debussy. E, bom, pra mim é extremamente muito importante, e tem as harmonias dele, tanto que nessa segunda parte, né, tem uma música muito conhecida que é Meu caro amigo, me perdoe, por favor, se não lhe faz mal esse então. É a mesma harmonia, pra você ver como ele impactou mesmo a música popular brasileira. E, bom, a gente sabe que essas harmonias todas é a bossa nova inteira, é a MPB inteirinha, sem tirar nem pôr. E pra mim essa é a grande contribuição. Além do mais, que as músicas dele têm uma paisagem sonora maravilhosa. Essa aqui pra mim, eu estou andando ali pelo aterro, olhando um bondinho. No dia de sol, aquele sol bem bonitão, céu azul, sem nuvem, e ouvindo totalmente essa música. E pra mim essa é a grande contribuição dele pro violão. O segundo é o último, que tá acabando, gente. Infelizmente eu não consigo nem... Ai, obrigado, tá? Ai, obrigado. Pô, você toca muito bem, professor. Obrigado. Antes de terminar de fato, entrar no final, queria agradecer a todos os presentes. Tá? Vou falar... Alguém tem alguma dúvida antes de tudo? Ninguém tem? Tá bom, tá bom. Queria agradecer a todos os presentes, né, e falar um pouquinho sobre como a gente foi construindo esse repertório. Começou porque eu voltei antes de começar a trabalhar como professor aqui, eu trabalhava de outra coisa. Quando eu voltei, eu fui começando a levantar repertório, porque meu instrumento sempre foi violão, sempre cantei, toquei trombone, mas o instrumento que eu realmente estudava era o violão mesmo. E, bom, aí foi tocando, daí a ideia no Gilberto, de fazer uns recitais dos alunos, e bom. E foi a coincidência que eu tava já com essas músicas no dedo, e como foi tudo dentro de um ano, faculdade, então fica muito difícil de só sentar a bunda na cadeira e falar, não, vou tocar isso aqui e preparar isso novo. Não, fui pegando o que eu já tinha, e por coincidência, eram grandes nomes já do violão. No máximo eu coloquei uma música ou outra, que é o Tristeza de Violão, que é essa desse ano. Que foi quando eu conheci o Garoto. Conheci o Garoto não, foi ouvindo mais ele, e eu, como eu falei, eu sou muito fã. E bom, é isso, agora eu vou dar entrada no final. Eu vou tocar Rindo da Saudade, do Ulisses Jorge, que é um compositor brasileiro também.
Bom, o último compositor é o Ulisses Joshua, é o único vivo de toda essa galera. Ele nasceu no dia 23 de novembro de 1960. Paulista. Não, ele é carioca, mas ele se mudou para São Paulo muito novo. Essa que é a coisa. Eu tive uma conversa com ele no Festival Vale do Café. Eu fiquei muito impressionado com isso. Eu jurei que ele era paulista desde 1960. Tá vendo? Para isso que eu tô aqui. Como todos os outros, começou a tocar muito novo, começou a tocar desde os 8. Só que incentivado pela mãe, porque a mãe dizia que ele tinha muito talento para tocar. Aquela coisa, ele pegou, tocou, vai lá, toca. E foi. Jogou o garoto por aí, para tocar. Teve aula com uma professora particular, no qual ele não citou o nome. E essa professora ensinava muito o violão de acompanhamento. Ele nasceu em 1960, 68, quando ele tinha 8, começou a tocar, então a gente pensa, bossa nova e MPB, né? Só que aí ele, segundo ele, escutava muito Paulinho Nogueira, que é um grande compositor brasileiro também de violão. E por causa de... é um violão instrumental, de composição de música instrumental. Então ele ouvia muito esse tipo de música e queria tocar. Conheceu o Antônio Mazioni, que é um professor que hoje reside em Santos, né, São Paulo também, onde ensinou ele o violão erudito. Tempo vai, tempo vem, adolescência, anos 70. Anos 70 o que a gente tem o rock, que é um evento na música do mundo. E ele entrou na clã para aprender a tocar guitarra, para aprender harmonia, improvisação, essas coisas que tem dentro do mundo do rock. Clã significa Centro Livre de Aprendizado Musical. Lá ele conheceu três pessoas muito importantes para a vida dele, que é o André, o Rui e o Cândido. Quem são esses três? São integrantes de um grupo instrumental que aborda muito jazz, muita música popular, que é o grupo Dalma. Ou trio Dalma. Segundo eles mesmos, eles tinham vários nomes, né? E bom, o Dalma para ele foi um grande destaque. Segundo o próprio, numa entrevista que ele deu no canal do YouTube chamado Um Café em Casa, foi um grande destaque na vida dele porque ele saiu do nada para entrar num grupo que já tinha um prestígio. Como que ele entrou nesse grupo? Ele saiu um dos integrantes saiu e o André convidou ele para participar. Aí ele entrou no Dalma, foi um grande destaque na vida dele. Ele tocou em muitos lugares, festival na França, Canadá, norte da América, né? Continente americano total. E bom, esse foi o grande destaque da vida dele, ele ficou muito feliz, só que também daí ele conheceu o Egberto Gismonti, no qual ele era fã. E esse, segundo ele, é o segundo destaque da vida, mas é uma grande decepção. Por quê? O Egberto, ele é muito fã do Egberto, então tudo que o Egberto tocava, ele tocava na lata. O Egberto puxava, ele ia. Só que depois disso ele ficou muito mal, porque ele tocava tudo que um outro tocava, ele não tocava o que era dele. E bom, aí ele repensou muito a vida dele. Sua segunda decepção foi com o Lulu Santos, não porque teve uma briga nem nada. O Lulu chamou ele para tocar, só que ele negou porque ele estava no Dalma.
Só que aí tem aquele ditado, melhor na mão do que dois voando. Só que ele ficou sem os dois, porque esqueceu o Lulu, Dalma cancelou tudo que tinha para fazer. Então, ficou com os dois voando. Daí surgiu o Ulisses que a gente conhece. Compôs 14 álbuns de autoria própria mesmo, mas 2 com Dalma. E, bom, ele também, eu sou muito fã, então é muito suspeito que eu vou falar a partir de agora. Que a música dele, pra mim, é uma música que tem uma qualidade muito incrível. Tem uma paisagem sonora assim, que eu viajo. Essa música aqui é Reino da Saudade, é um baião. Eu tenho família nordestina, como muitos aqui. Então, toda vez que eu ouço essa música, eu tenho alguns cenários. O primeiro é eu visitando a família do meu pai no Ceará. Né? Que aí eu vejo que você começa com um tema aí você, indo no caminho, eu vejo aquelas cadeias montanhosas, gramas e tudo mais. Aí o final, pra mim, traz o mesmo sentimento, tipo, tô voltando pra casa, mas eu ainda tô com o coração lá. Pra mim é surreal. E essa pra mim é a grande contribuição dele pro violão, essas paisagens, essas coisas únicas que só ele tem. Porque é uma linguagem muito própria dele. O Ulisses tem uma linguagem muito própria, assim como todos os outros, claro, também não estou desmerecendo. Mas ele tem uma linguagem muito própria. E, bom, é isso. Esse é o fim, né? Já que vocês estão pedindo tanto, não estava no planejamento, mas já que estão pedindo, vamos fazer isso. Aê! Encerra com música. Bom, mas antes de encerrar de fato, encerrar com música, coisa que a gente gosta, quero fazer os agradecimentos de fato. Primeiro de tudo, quero agradecer ao meu pai Xangô, que me ouviu muito. Enfim, agradecer aos meus amigos, Isabelle, meu grande amor, Isabelle, minha grande amiga, que também me ouviram muito, porque, gente, me pediram para tocar e falar 2 coisas que eu gosto. Enquanto eu não toco, eu tô falando, então é isso. Né? Agradecer a Oxum, Nossa Senhora de Aparecida. Essa de choro foi improvisado, isso foi improvisado, tá? Não foi ensaiado, não. Enfim, agradecer ao meu axé, toda a minha religião, meus companheiros, meus amigos. Agradecer ao Escola de Música por ter me dado a oportunidade. Ao Paulo, que me ouviu muito, muita discussão, muita coisa, muito planejamento. Pra ele isso aqui é tudo surpresa, porque eu não mostrei a versão final, então pra ele tá assim, muita surpresa, né? E é isso, agradecer a toda a produção da escola, Yuri, Joelma, Larissa, Johnny. E eu não tô esquecendo de mais ninguém não, né? Marcelo, meu primeiro professor, gente. Olha, foi mal, Marcelo, desculpa. E é isso, gente. Pra mim é muito bom estar aqui, porque eu tô fazendo o que eu gosto, né? Que é tocar. Eu fiquei muito tempo sem. Tive filho, tive um monte de coisa. Ele não tá aqui, não tinha uma pena, mas... Na próxima ele vai estar. Achei, menino. E, bom, eu fiquei muito tempo sem tocar, então voltar foi uma coisa muito boa, muito emocionante pra mim. Tanto que vocês estão vendo aqui, né? Você tá no lugar certo. É aí, seu lugar é aí. Enfim, eu acho que se eu se estender mais, eu vou ver uma sessão de choro. Não o choro que a gente gosta de ouvir, mas Felipe, posso falar uma parada com o choro? Pô, toda vez assim, gente, eu e o Felipe, a gente, né, estudou junto no Manuel Cícero também, assim, a gente passou grande parte da nossa vida sendo amigo, assim, também estudando violão junto. E, assim, eu lembro quando ele trabalhava também em bares, né, nos lugares, sabe, trabalhava em restaurante, eu acho. E a gente sempre se encontrava, assim, no meio da Via Rápida, no meio da Rocinha. E a gente conversava sobre música, assim, e ele ficava, pô, cara, uma saudade de tocar com vocês, não sei o quê. Falava, cara, volta lá, cara, a gente também tá precisando de vocês de novo, a gente quer que você volte. E ele ficava pensando, não, mas é porque é difícil, né, assim, a gente não sabe se a gente vai ter realmente uma estabilidade, né, com música, porque é muito difícil mesmo no Brasil. E eu sempre incentivava ele, cara, falava, cara, volta, cara, a gente tá com saudade de você toca muito bem e tal, você tem que voltar. E que bom que você voltou, tô muito feliz.
alguém quer falar alguma Eu coisa? gostaria de falar uma coisa. Cara, eu sou muito grata por ter te conhecido ano passado. Eu sempre tive amigos que são músicos e eu queria ter um certo interesse por música. Apesar que eu não pratico muita coisa, mas eu tenho um certo interesse por música, até porque eu escuto música 24 horas por dia. E assim, eu sou muito grata por ter você como professor de violão e sério, as nossas conversas às vezes me marcam muito, porque eu sempre tenho alguém pra conversar, pra desabafar e tudo mais. E eu gosto muito das aulas de violão, juntamente com o meu amigo aqui. E tipo, a gente passa por tantos momentos, tantas risadas, tantas pérolas que a gente passa, e isso me marca de uma certa forma, entende? Enfim, já que o ano tá acabando aí, eu espero que a gente tenha mais aulas e mais encontros ano que vem, porque eu com certeza quero continuar tendo aula com você. Você é importante pra mim, pra caramba. Eu te considero bastante, apesar que a gente não tem muitas conversas e tudo mais, não tem muito papo, eu te considero bastante. E eu sempre quero que você tenta me ensinar alguma coisa, mas é claro, isso depende de mim pra eu pegar essas coisas. Isso aí. Depende de mim. Tá. Tamo junto. Bom, vou encerrar aqui com inspiração. Ah, fala, Vanessa, minha querida. Só um detalhezinho, não sei se vocês sabem, a gente está com o violino do garoto na escola. Sério? Que legal. Se você, na sua pesquisa, encontrou alguma vez que ele escreveu para violino, Eu vou voltar, vou dar uma olhada, porque eu foquei muito no violão. Tanto que quando eu pesquisei, eu fui no acervo do violão brasileiro. Então só fala somente sobre o violão. Eu vou dar uma olhada, com certeza. Nossa, que legal. É isso, gente. Vou encerrar aqui com Inspiração, do Garoto, que é assim uma música, uma das músicas mais bonitas pra mim, tanto do violão quanto dele. Não, deixa eu escorrendo isso aqui. Aí tem esse nariz grande, esse sai, é uma vergonha, gente, é uma vergonha.
muito obrigado. Você já falou alguma coisa? Não. Então é isso, gente. Que algum proteja vocês na volta pra casa, tá? Tchau, tchau. Maravilha.